Voltamos, vamos lá. Então, estava aqui organizando os pensamentos. Na fase oral, é essa fase que eu demando do outro, que eu preciso do outro. Mas desde quando a gente nasce, a gente aprende a amar com essa pessoa que nos satisfaz, esses desejos que nós temos e nos explica para nós mesmos, e essa pessoa que faz a maternagem, já desconfiados. A gente já aprende a amar com o pezinho atrás de que essa pessoa vai nos abandonar. E quem já conviveu com bebê ou tem bebê percebe isso muito claro. O bebê tá dormindo no seu braço, no seu colo aqui. Você põe no berço, chora. Ele se sentiu abandonado. Aí ele pega de novo, tá, tô aqui. A hora que você solta, ele percebe que ele tá abandonado. Então essa criança é uma desconfiada. E aí tem até aquela fase de que a mãe começa a sair, a mãe volta a trabalhar, ou a mãe volta a fazer as coisas dela, e ela tem que ficar avisando. Olha, eu não saí ainda. Eu tô aqui no outro cômodo, calma, não chora, eu tô aqui, olha, você tá me escutando? Eu tô aqui. Que essa mãe fica dando notícias de que ela não foi embora. E é até muito angustiante para a criança, pessoas que acham menos mal se despedir da criança só sumindo. Porque a criança não tem noção de permanência. Então ela acha realmente que você sumiu. Então é muito melhor bancar essa necessidade que tanto você quanto a criança tem de se despedir e de se despedir da criança. Até porque daí você pode dar essa segurança de ainda não fui, eu já vou, mas ainda não fui. Chega, dá tchau, saia, mesmo com a criança chorando. Mas deixa ela calma nesse sentido de com o tempo ela vai se acostumando de que você vai sair e não desaparecer. Que você vai voltar para a vida dela. Porque eu acho que seja um pouco mais angustiante ela não saber que você vai desaparecer. Que horas você vai desaparecer, porque ela já está acostumada com uma pessoa que desaparece. E aí eu acho mais angustiante. Então é melhor você estabelecer contratos com a criança e cumprir os seus contratos. É uma questão de confiança e é uma questão de calma para essa angústia dela também, que vai te demandar. E de que vai te acalmar também, porque você vai voltar. Mas explica para ela o que está acontecendo. Tá, falamos da fase oral, que é a fase onde a gente se liga ao outro e traz o outro para perto. Inclusive, para sempre, a gente usa a oralidade, as coisas da boca, para dizer dessa ligação com o outro. E aí, qual é a fase de expulsão? E aí é difícil falar de Freud, de psicanálise, sem ter que tocar em linguagens chulas, em bobeiras e tudo mais. É a fase anal. Então, nossa, que palavrão. Não. Quando a criança passa pela fase anal, que são ali uns 2, 3, 4 anos, quando ela começa a se despedir dos pais, como eu falei, não são fases marcadas, mas são fases que a gente começa a enxergar mais claro, porque esse dedo na boca também já era uma via de despedida do outro, já era uma via de não necessitar tanto do outro, de se satisfazer sozinho, uma via de... como é que fala? De liberdade? Não, de... Quando nós estamos por nós mesmos, independência, é isso. Então, nesses momentos de separação, fica claro que a criança também tem um prazer em se separar. Então, esse momento do defecar, esse momento por isso que ele chama de fase anal. E vocês vão conseguir fazer a ligação mais poética agora quando eu for para as palavras chulas. Quando tudo isso que eu expliquei, que a gente faz com a boca quando ama o outro, que dá vontade de morder, apertar, engolir, que tem a ver com a boca, com a fase, olha como a gente fala sem perceber, tá na nossa piada e nos nossos palavrões o tempo todo. Quando a gente tá falando de afastamento, de que eu não ligo pro outro, de que eu não quero o outro, de que nada no outro me importa, o que eu falo? Ai, caguei pra você. Ai, caguei porque ela pensa, porque ela sente. Tô cagando e andando pra essa situação. Não estou nem aí. Quando a gente fala de corte com o outro, a gente fala da zona anal. E não é nada além disso que Freud falou. Então, chocou as pessoas na época, choca um pouco agora, mas está no nosso discurso, sempre esteve. Ele só parou para olhar e perceber o discurso. O que a gente está falando? E é isso que o analista faz. A gente percebe as palavras. O analista quer saber das perguntas, porque a resposta é a morte da pergunta. E nós temos essa fantasia de completude, de que toda pergunta tem que vir com uma resposta. Por isso que é tão difícil falar de psicanálise, porque é angustiante. É angustiante não ter todas as respostas. A psicanálise não vai dar as respostas, ela vai dar as perguntas. Porque o neurótico responde perguntas que não foram feitas. Então a gente começa a colocar as perguntas. Então por isso que se você vê as caixinhas de pergunta da Nassui mesmo, ela não vai responder, tem coisas que escapam pelas vias, repórteres detestam entrevistar psicanalistas porque eles não dão respostas, eles desmontam as perguntas.
Porque nem toda pergunta tem uma resposta, isso também vem da nossa fantasia de completude. E colocar mais perguntas e deixar a gente nessa angústia de que não temos a resposta, nos obriga a criar alguma outra coisa. Nos obriga a desmanchar o nosso castelinho de areia que já está feito, o nosso castelinho de perguntas e respostas, que as coisas são assim, as pessoas são assim, elas têm que ser assim, e nos dão a chance de pensar de novo. A partir dessa angústia que a psicanálise nos dá a chance de recriar. Só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece em análise, eu lembro de um exemplo que uma professora minha deu em sala de aula, e que ela estava com uma paciente, ou não sei se era uma história dela, enfim, uma pessoa estava com uma paciente e que ela estava dizendo das desaventuras do amor, das coisas dolorosas que ela já passou com as pessoas com quem ela já teve uma vida amorosa, que ela já amou, e ela disse: engraçado, a minha mãe também sempre sofreu com os homens, sempre sofreu por amor. E no papel da psicanalista ela vira e pergunta: é engraçado? É isso que a psicanálise faz. No nosso discurso estava tudo bem ouvir ela falar engraçado, que significa interessante, que significa olha, agora estou pensando nisso. Mas é engraçado? E aí você cai naquele lugar, que daí você fura essa certeza que você tinha. Não é engraçado, é doloroso. Foi doloroso para minha mãe e está sendo uma repetição dolorosa para mim. E eu tô aqui falando disso porque tá difícil para mim. Então é tudo menos engraçado. Então quando a gente suspende essas certezas que as pessoas têm, elas têm oportunidade de criar novas histórias e de compreender por uma outra via, por um outro olhar. Então ainda a gente já nasce com essas duas fases. A fase oral, que é de atrair a pessoa, que a gente precisa dela e a gente a ama, e a fase anal, que é de expulsar a pessoa e ter esse nosso espaço sozinho. E aí ela tem nessa aula ela contou uma história muito engraçada e vai ser muito dolorida para as mães. De uma menininha, uma amiga dela que tá com uma filhinha bem nessa fase assim do Édipo, bem amando o pai loucamente. O pai é a pessoa mais perfeita do mundo e odiando a mãe. A mãe é a chata, com a mãe ela não quer estar, a mãe tem que fazer, a regra, né? A mãe leva pra fazer as coisas que ela não quer fazer. E ela tá nesse ranço com a mãe o tempo todo, brigando e dizendo não gosto de você e querendo ir com o pai. E aí diz que um certo dia, ela quis que a mãe levasse pra escola. A mãe tinha que ser a mãe, tinha que ser a mãe. E aí a mãe disse, ué, no alto do narcisismo, né? Ué, como assim tem que ser a mim, tem que ser eu? Você tá toda apaixonada aí pelo teu pai? E agora pra levar pra escola tem que ser eu? E a menininha vira pra ela e responde: é que eu gosto quando você vai embora. Deu uma pontada no coração das mães. Porque o nosso narcisismo busca ter lugar no outro. O nosso narcisismo quer que a gente seja imprescindível para o outro, que a pessoa não saiba viver sem a gente. Mas a criança precisa e nós também precisamos desse espaço que seja só dela. O que ela está dizendo ali é que você, mãe, que é toda imperativa, que teve ali para tudo, que estava ali até agora para tudo, quando eu preciso comer, quando eu preciso me limpar, quando eu preciso tomar banho, quando eu preciso aprender, tudo, mãe, também é gostoso esse meu espaço sozinha. Eu também gosto quando você vai embora. E não é só dessa separação e desse momento, que é um momento de prazer da criança dela estar com ela mesma. É de encontrar prazer na solidão. Encontrar prazer nesse momento em que ela é só ela, em que ela está nessa outra sociedade que é a escola, onde tem os amigos, a escola, a professora, essas pessoas. E é importante que os pais não toquem tudo dessa escola, porque tem pais que são muito paranoicos e que querem muito engolir esse outro, invadir esse mundo dessa criança, de querer saber, cheirar a mochila, o que comeu, cheirar a boca, perguntar da professora, saber como a professora foi, ver por câmeras a escola, acompanhar essa criança o tempo todo. É importante que o mundo do outro seja do outro. É importante que essa criança tenha o mundo dela. E aí você vai fazer essa ligação com a criança, com o mundinho dela, pelo quê? Pela palavra. Como foi a escola hoje, com quem você brincou, como foram os amigos, e acredite na criança. A criança está dizendo do mundo dela, e o mundo é dela. Tem coisas no mundo dela em que você não vai tocar e que você não deve tocar. Então a gente já nasce com essa necessidade, com esse prazer de que o outro venha e nos supra algumas coisas que nos dão prazer.
mas também nasce com essa necessidade, com esse prazer da independência. E aí, esse paradoxo está em todos os lugares, por todas as áreas, e é impossível falar de amor sem falar do campo do eu, do narcisismo, e sem falar do campo do outro. Então não dá para deixar de ser narcísico, porque a gente deixa de ser a gente desfalece, a gente desfaz, não dá, é um impossível, não dá para sair de dentro de si. Mas dá para fazer furos para alcançar o outro. E são nesses furos do nosso narcisismo, nesses lugares onde a gente topa estar mais vulnerável, que o outro pode vir. Então eu nunca vi uma bobagem maior do que esse discurso que a gente vê nas redes sociais agora, hoje em dia, de eu posso comprar flores para mim mesmo, eu posso tomar uma taça de vinho para mim mesmo, eu tenho inclusive aparelhos que podem me resolver sexualmente. Todos esses, tá vendo como são todos discursos para que a gente não precise do outro? Para que a gente não tope a vulnerabilidade que traz a dor de depender do outro? Porque não é um depender, né? Porque a gente nunca depende, a gente nunca sai de si mesmo. A gente ama no outro também o que a gente acha que é parecido com a gente, ou a gente ama no outro também o que o outro diz que ele gosta de nós, a gente ama no outro as respostas que ele dá a respeito de nós, porque... sobretudo, a gente ama no outro a notícia que ele dá de que ele é um outro. A notícia que ele dá de que ele não está dentro de nós e não somos nós mesmos. As diferenças que ele tem de nós. É isso que nos encanta no outro. Não tem nada mais fadado ao fracasso de uma relação do que quando a gente tenta ser exatamente aquilo que o outro está querendo que nós sejamos. E quando a gente tenta fazer do outro exatamente aquilo que a gente quer que ele seja. Porque lá no começo, lá nas nossas fantasias amorosas, e o outro sempre esteve ligado às nossas fantasias. Porque a gente nunca enxerga o outro. Não existe o que o outro é. Porque, vou explicar para vocês o que é fantasia. Na fantasia... É primavera aqui, gente. As gaivotas, eu acho que elas estão namorando aí. Elas também estão falando de amor. E aí vai ter... sons de namoro. Enfim, o que eu tava falando? Da fantasia, né? A fantasia para psicanálise é diferente do que o senso comum vê como fantasia. Quando eu falo fantasia para você, você pensa que eu tô falando assim, aqui tá o meu caderno com os meus escritos, e eu vou, imagina aí, que eu vou jogar um pó de pirlim-pim-pim, e os personagens vão viver, ou esse caderno vai ficar rosa, ou essas águas vão ficar coloridas. Isso é fantasia, né? Na minha fantasia eu posso imaginar que uma coisa que não está na realidade existe. Isso é fantasia para o senso comum. Para psicanálise, fantasia é fundante. Fantasia é a fundação através da qual a gente enxerga o mundo. Então, a fantasia são as lentes que nós usamos para o mundo. Por isso que, para explicar um pouquinho melhor, as pessoas perguntam muito para nós, para os analistas, e se a pessoa mentir em análise? E se a pessoa estiver contando uma história que não é verdade? E a gente diz que para nós, na psicanálise, isso não importa, não tem diferença. Porque o que o analista está ouvindo ali são palavras, o que o analista está ouvindo ali é discurso, porque ela escolheu essa palavra, como no caso da moça, porque ela escolheu a palavra engraçado para dizer de algo trágico na vida dela. Porque ela escolheu essa palavra, ela colocou nesse lugar e nessa ordem. Onde está esse lugar das relações amorosas na fantasia dela? Entendeu? Sobre as lentes que ela vê o mundo, como ela está fantasiando, mesmo na mentira que ela está nos contando, mesmo se for mentira. Nessa mentira, como é essa história? Ela é uma vítima? O outro é o vilão? Ela é a vilã e o outro é a vítima? São os contos e os mitos pessoais de cada um, que dizem das fantasias de cada um. Então, cada um vem com as suas próprias fantasias. Isso é a fantasia em análise. São as lentes que a gente vê o mundo e a gente nunca sai delas, lembra? A gente não sai de dentro da gente nem para pescar. A gente não consegue sair de dentro da gente. E é por isso que o outro é tão encantador, porque o outro não somos nós. O outro não é a gente. O outro não está dentro do nosso narcisismo. E aí a gente se encanta pela diferença que nós temos em relação ao outro, pelo outro que ele é, e quando ele se aproxima de nós, a gente quer que ele seja exatamente a nossa imagem e semelhança. Começa a nos irritar tudo o que ele pensa diferente, se ele tem uma visão política diferente da nossa, se ele tem uma visão ética diferente da nossa, e ele é outra pessoa, completamente outra. Algo nos ligou, algo nos associou, mas mais paradoxos no amor. Aquilo que nos une ao outro, aquela fantasia que nós temos de que o outro é tudo aquilo que vem a nos
suprir as nossas necessidades e que venha taponar essa falta e que venha ser esse objeto que cessa toda a angústia dentro de nós, a hora que ele começa a dar sinais de que ele é outro e de que essa angústia não vai cessar, a hora que a gente começa a estar sozinho dentro da gente de novo, que essa fantasia dá uma baixada e a gente começa a enxergar um pouquinho do que é o outro, dos traços que ele tem, do que realmente é ele, aí já fica difícil amar. Como é difícil amar algo que não seja nós mesmos. E até a música do Caetano Veloso, que a Ana Sui usa no livro, que diz: Narciso ama... Narciso acha feio o que não é espelho. A gente acha feio, a gente julga o mundo inteiro por nós. Eu jamais faria isso, é o nosso discurso. Viu o que fulana tá fazendo? Eu jamais faria isso. Eu não acho que isso seja jeito de viver. Eu não acho que isso seja vida. Eu jamais pensaria assim. Eu. E o outro nos salva, vem nesse ponto, nesses nossos furos, nos salvar de nós mesmos. E é por isso que, né, o discurso aí da sociedade atual, o discurso aí psicológico atual, é psicológico, que as pessoas acham que é psicologia, é tentar entender, tentar descobrir, tentar achar respostas para quem eu sou. É por isso também que eu acredito que a astrologia ganha tanta força, que são respostas para quem eu sou, meu mapa astral. É por isso que nós buscamos religiões que nos dão respostas, é por isso que nós buscamos a filosofia toda cercada de uma ciência que tenta pensar o mundo e nos dar respostas através do mundo. E agora você quer uma resposta de mim, se eu acredito ou não em astrologia, se eu acredito ou não nas respostas que o mundo tem, se eu acredito ou não nas respostas que a medicina tem. E isso é a nossa angústia diária, querer que o outro responda, querer julgar no discurso do outro que ele sabe as respostas de algo, porque não saber nos angustia. Acho que por aqui tá bom, tem muito mais coisas, vão sair, eu acho que muitos vídeos dessa uma aula dela, porque eu não cheguei nem na metade da aula, mas vou deixar vocês com angústia de não saber algo. O amor e o narcisismo e o mundo, e estar nesse mundo, tem algo de não saber. E a gente tem que bancar isso, né? De alguma forma.